Angelina, boa tarde. Boa tarde. Santana da Rede TV. Eu queria que você falasse dentro da preparação para enfrentar o Japão, além dessa parte tática, a técnica, a parte física também, quão importante é entender o estilo de jogo, quão importante é entender a leitura de jogo também, se vocês estão estudando essa leitura de jogo, como que tem sido essa preparação nesse sentido. A gente já jogou contra o Japão, então a gente sabe muito bem como é enfrentar a equipe delas. Exige muito, como você falou, fisicamente, tecnicamente, uma concentração que a gente tem que estar os 90 minutos para jogar contra elas. É uma equipe fortíssima e esse ano vem de bons resultados. Então acho que a preparação tem sido baseada nisso. Com certeza a gente tem estudado muito a equipe delas, apesar de já ter enfrentado algumas vezes. Então acredito que para esse jogo vai ser concentração os 90 minutos. Acho que vale o estudo, vale o físico, vale a técnica, mas se a gente tiver a concentração, acho que isso vai dar um bom resultado pra gente. Boa tarde, tudo bem? Fernanda Fiori do GE. Globo. Você pegou a Pia Sandoval no comando da seleção e agora trabalha com o Arthur Elias. Eu queria saber o que você vê de diferença tática no trabalho de um para o outro e qual você acha que é o diferencial do Arthur Elias para essa seleção ter muito mais confiança e a gente ver uma evolução tão positiva de vocês dentro de campo. Obrigada. Boa tarde. É um estilo bem diferente, né? Tanto da Pia quanto do Arthur. Eu acho que o estilo da Pia ajudou muito para que a gente tivesse uma disciplina tática muito grande. Isso fez com que a gente evoluísse muito como um grupo. E o estilo do Arthur é um estilo mais ofensivo, mais agressivo. Isso se nota vendo o jogo. São estilos diferentes, os dois dão resultado. E eu acredito que o Arthur tem dado muita confiança pra gente, tem dado confiança não só para as 11 que começam, mas para as que entram no jogo, para as meninas que vêm pela primeira vez. Então, se nota também que meninas que vêm pela primeira vez têm uma confiança como se já estivessem no grupo há muitos anos, né? Então, isso é mérito também da comissão, de transmitir essa confiança, de transmitir uma clareza do modelo de jogo, do plano de jogo, para que as meninas se sintam confiantes. Eu acho que é por isso que aparenta estar bem confiante todo o grupo. Boa tarde, Yamina Kamura, TV da Japão. Por idade, você ainda não é veterano, mas sua carreira no futebol muito longa e na seleção já experiente mais do que outras jogadoras. Então, quero perguntar para você o que é seleção brasileira e camisa da seleção, o que significa para você? Porque eu estava vendo seu Instagram e com aquela foto com camisa e aquele texto, eu fiquei emocionada, né? Por isso eu queria perguntar pessoalmente. Obrigada. Boa tarde. Significa um sonho realizado, né? Toda vez que eu visto a camisa da seleção, é como se eu estivesse realizando um sonho de menina, né? De criança. Não imaginava que eu poderia estar vivendo tudo isso quando eu era criança, mas eu sou muito grata por ter essa oportunidade de ter vários jogos pela seleção, de estar aqui hoje. Isso representa muito para mim, para minha família, porque era, como eu falei, um sonho de criança e hoje eu posso realizar isso. Nada. Angelina, boa tarde. Bom jogo, já antecipando aí uma excelente partida. Quero te perguntar em relação a Marta. A Marta está de volta à seleção, você tem o prazer de compartilhar vestiário com ela também, no Orlando Pride são 4 brasileiras, então comenta um pouquinho pra gente como é conviver com a rainha. E mesmo tu nascendo nos Estados Unidos com pais brasileiros e tendo toda essa conexão, a Marta foi uma referência para ti? Como foi essa tua convivência com ela? Para mim é maravilhoso, né? Ter essa oportunidade de dividir vestiário com ela, não só na seleção, mas também no clube, dividir o dia a dia, conhecer ela como pessoa, não só como jogadora, mas como pessoa também. E para mim é um privilégio, porque você nunca imagina que você vai estar dividindo vestiário com seu ídolo, né?
E desde que eu comecei a jogar no Vasco e soube da história dela também, da trajetória pelo Vasco, isso com certeza me deu uma inspiração maior. E sonhava, né, em poder jogar com ela na seleção. Não imaginava aqui no clube também. Então, me sinto muito privilegiada e é um prazer não só para mim, mas para todas as meninas, agora as mais novas também, chegando e ainda tendo o privilégio de jogar com ela. Então, sou muito grata por isso. Angelina, tudo bem? Aqui é Maria do Fute das Minas. Angelina, queria falar um pouco sobre o seu posicionamento dentro de campo, né? O Arthur, na última convocação da seleção brasileira, fez um teste com a Marisa, que naturalmente é uma zagueira, né, no Corinthians, como volante, né? Isso talvez para soltar um pouco mais você, a Duda Sampaio, jogadora de características ofensivas também, né? E deixar vocês um pouco menos preocupados com a marcação, eu diria, e é o que eu imagino, né? Vendo a seleção jogar com aquela formação que ele utilizou. Ele conversou isso com você, com a Duda, com essas jogadoras número 8, diria assim, da seleção brasileira, né? O que tem falado sobre o posicionamento e se a gente pode ver, quem sabe, contra o Japão, alguns testes assim também. Eu acredito que a versatilidade é algo muito positivo na nossa equipe. E não só a Marisa, mas outras jogadoras têm esse potencial, essa habilidade de poder jogar em outras posições. Então isso favorece muito no estilo de jogo que o Arthur gosta, né, que ele passa pra gente. Então a Marisa jogando às vezes de volante, às vezes de zagueira, a gente sabe que ela vai ter a qualidade no passe atrás, mas também ela vai ser excelente na marcação 1 contra 1, que é um dos mais fortes dela, o ponto mais forte dela. Então, acredito que isso dá uma confiança maior para quem estiver jogando no meio, não só para a gente atacar mais, mas sabendo que ali atrás a gente pode confiar que elas vão estar defendendo também e tendo uma qualidade de passe muito grande. Então, acho que é uma vantagem muito grande ter meninas como a Marisa que fazem posições diferentes. Eu queria te fazer outra pergunta em relação à sua transição, né, da base para a seleção principal. A gente sabe que você fez esse trabalho muito bem aqui no Brasil, você era capitã, enfim, e aí você chega muito bem para a seleção principal, muito bem estruturada. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa conversa. Você deu 2 exemplos, a Johnson e a Dudinha, que são jogadoras mais novas, destaques no campeonato brasileiro. O que você passa para elas de experiência sua própria, para que elas tenham também essa calma dentro de campo e também consigam fazer essa transição com mais naturalidade que nem você fez? O que a gente tenta passar para as meninas que estão chegando agora é para que elas continuem fazendo o que elas fazem no clube, né? Elas estão aqui justamente pelo desempenho que elas têm no clube. Então a gente dá essa confiança para elas não se sentirem presas, delas desenvolverem o jogo delas ali no nosso sistema. Claro que muda um pouco o sistema de jogo do clube para cá, mas o que a gente tenta passar é as informações para que elas tentem entender o jeito que a gente joga aqui o mais rápido possível, para que isso dê confiança para elas. Elas entendendo o estilo de jogo aqui, e isso faz com que elas possam desenvolver o jogo delas muito melhor. Então, a equipe tem feito isso muito bem. Então, todas as pessoas que chegam aqui, mesmo que sejam mais novas, mais velhas, elas entendem muito rápido e conseguem desenvolver o futebol delas da melhor forma. Angelina aqui, Nina do Vibradoras. É impossível a gente não destacar o confronto do Brasil contra o Japão na Olimpíada, que o Brasil fez um ótimo jogo e em poucos minutos perdeu aquela partida de virada. Eu queria que você falasse um pouquinho. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho mental também, de estar atento nos minutos finais, decidir um jogo. E também sobre o estilo de jogo do Japão, que é muito rápido, posse de bola, troca de passes rápidos e jogadores decisivos lá na frente. Então, fazer essa análise assim, psicológica e também do estilo de jogo do Japão. Deixa eu dar meu play para um pouquinho. Pode ir? Como eu falei anteriormente, eu acho que o que vai definir esse jogo é a concentração. A gente sabe como o Japão é muito bem tecnicamente, elas se movimentam muito bem sem a bola, exige um nível de concentração diferente para esse jogo. Tanto no jogo contra nas Olimpíadas, contra elas, e outros confrontos que a gente teve em outros momentos também. Elas mantêm o mesmo estilo de jogo, né? Mesmo que tenha mudado o treinador,
talvez o sistema tático, mas o estilo de jogo delas continuou o mesmo, então a gente sabe exatamente o que esperar e sabe que elas são muito boas no final de jogo também. Então, isso vai exigir com que a gente esteja concentrada, com que a gente se mantenha presente no jogo para que a gente tenha um resultado diferente dessa vez. Boa tarde, Jennifer aqui hoje no GE. Globo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as diferenças do Arthur Elias, né? Você teve ele como treinador no Corinthians, um time muito vitorioso, uma mentalidade de um time, numa equipe vitoriosa. E aí agora você tem ele como treinador na seleção brasileira. Queria perguntar se essa mentalidade acompanha, né, essa mesma visão do Arthur e qual é a diferença que você acha que ele tem como treinador do clube e como treinador da seleção. Obrigada. Primeiramente, boa tarde. Bom, o trabalho que ele faz desde a época do clube, acho que não vem mudando muito. Acho que a mentalidade, as perspectivas de jogo, a mentalidade de jogo, o modelo de jogo dele também, com as atletas que jogavam com ele no Corinthians, vem mudando muito. Acho que está enraizado cada vez mais, tanto de quem jogava com ele antes. Acho que é uma facilidade a mais pra gente, como a gente veio pra seleção, mas também para as que chegaram agora, ou que tá bastante tempo com ele na seleção. Eu acho que não muda tanto não, acho que quem conhece ele há muito tempo, algumas coisas mudam, só que nem tanto, acho que a mentalidade continua a mesma, acho que o estilo de jogo continua o mesmo, é sempre agressivo, acho que é um estilo de jogo dele que ele sempre consegue adquirir o melhor de cada atleta e sempre está em cima dos adversários. Jennifer, boa tarde, Natália Santana da Rede TV. Sobre a preparação, vocês conhecem bem o Japão, mas agora vem um comando novo. Como que vocês estão se preparando, esse estudo para pegar esse adversário? Como que vem sendo esse dia a dia agora vendo o Japão no novo? É um adversário muito qualificado, a gente sabe disso. Bastante veloz tecnicamente, acho que é uma das melhores equipes aí. E também muito inteligente, acho que a gente tem estudado bastante elas, acho que a gente tem se preparado bastante também para poder enfrentar elas. Acho que a gente teve uma derrota aí delas das Olimpíadas que a gente está bem engasgada, que a gente tomou 2 gols lá no final do jogo, então a gente tem que estar atenta, principalmente no final do jogo, que elas costumam enfrentar mais os adversários, combater mais no final do jogo, a gente está bem atenta com isso. E a gente vem estudando, uma equipe super forte e acredito que a gente está pronto para enfrentar elas. Você falou agora da derrota na Olimpíada, e aí ele está crescente que vocês tiveram para chegar até a conquista da prata. E como foi uma mudança de chave mesmo, assim, toda a cabeça da seleção e tal. Depois disso tiveram os amistosos, vocês conseguiram também Colômbia, Austrália, Estados Unidos. Como é que está o clima depois dessa uma ascensão mesmo da seleção brasileira? Vocês tiveram uma virada de chave, passaram a ganhar coisas, ganharam medalha. Como é que está dentro da seleção e como é que vai comemorar tudo isso? Bom, primeiro nas Olimpíadas a gente enfrentou, foi bem difícil pra gente, acho que a gente teve que tomar uma virada de chave muito rápido pelo que estava acontecendo. A gente enfrentou adversários muito difíceis como a Espanha, França, e a gente tinha que vencer logo em seguida também teve os Estados Unidos. Que por uma infelicidade a gente não conseguiu sair campeã, mas a gente vem estudando bastante, a gente está bem confiante. Acho que a gente mostrou isso na última convocação contra os Estados Unidos também, que a gente conseguiu fazer umas modelos de jogo, fazer isso bem feito. E agora acho que a gente tem a possibilidade de fazer isso mais uma vez, bem dedicado com a nossa torcida, diante do Japão, para que a gente possa se preparar bem para a Copa América e quem a França pela frente também. Jennifer, sobre a identidade desse Brasil, né, que se coloca cada vez mais como protagonista do futebol mundial depois desses resultados e também da performance que o Brasil vem desempenhando. Qual é a identidade desse Brasil hoje e pensando também já na Copa América, que o Brasil é o maior campeão, chega sempre com essa obrigação de vencer, mas o futebol sul-americano também vem se desenvolvendo e essa Copa América, além de ter esse peso, podemos dizer assim, né, de ter que vencer, mas também dá vaga para a Olimpíada, é mais uma competição para reafirmar esse time. Então, qual é a identidade dentro desse pacote todo que o Brasil vai apresentar? O que a gente tem dentro da gente, assim, que a identidade é de vencer. A gente tem uma mentalidade que o Arthur implementa isso em todas as convocações, que a mentalidade dele é de vencer, vencer e vencer. Acho que a gente vai para uma Copa América assim, com o objetivo de vencer todos os jogos, de ganhar. A gente sabe da dificuldade. A gente sabe também que são uma equipe diferente, bastante físico. Acho que a Colômbia também é um dos principais adversários a combater, mas a gente vai forte e a gente vai vencer, se não estiver.
alguma dificuldade? Ou está isso de início está muito bem ou dentro fora de campo? Uma dificuldade absurda no começo, né? Porque existe uma adaptação, acho que outro país, são outras pessoas, são outra língua, acho que isso faz parte do processo também. Eu saí de um clube onde eu fiquei 4 anos, acho que foi muito vitorioso e precisava também passar por isso. Acho que estou adquirindo uma experiência muito grande, acho que isso faz parte do processo do atleta também, mas tudo, como eu falei, adaptação e eu tudo bem e as coisas vão melhorar também. Jennifer, Mina das Vibradoras, queria que você falasse um pouquinho de como é especial para você jogar na Neoquímica, né, o próximo jogo, com a camisa da seleção. Queria saber o que você vai levar na sua família, se vai sua cara. Acho que é um momento muito especial para mim. Acho que dentro de um grupo onde eu passei minha vida, os melhores momentos da minha vida, acho que é muito gratificante. Vai todo mundo, a Van está separada, tá todo mundo sereno e acho que vai ser um dia muito especial para todos e principalmente para mim e para nossa seleção também. Vai ter comemoração especial, né? Vai ter. Boa tarde, Zé Corrêa do Lance. Quero perguntar sobre o teu momento atual. Né? No passado tu fez 9 gols em 25 jogos e esse ano tu já está com 8 gols em 15 jogos. Né? Então tua média lá no time está muito boa. Eu queria te perguntar como é que tu vê, tentando olhar para essa fase no clube e olhar para a fase na seleção, como tu vê a concorrência interna na seleção brasileira, considerando que temos volta de Marta, temos a Amanda Gutierrez também em grande fase, outras jogadoras também, tem a Johnson que está chegando agora. Como tu vê essa concorrência interna na seleção brasileira? Bom, acho que a concorrência sempre vai existir. Acho que a gente está falando de uma seleção, então é no alto nível a todo momento. E o Arthur preza muito por isso, não importa se é a mais velha, se é a mais nova, ele dá oportunidade para todas, eu acho que é o correto. Ele não tem medo de colocar uma menina de 17 ou tem de 30 para jogar. E acho que é isso, acho que a concorrência é muito sadia, a escuta de processo é muito sadia no campo. E a gente está sempre preparada, porque tanto as 11 como titular e quem entra, acho que tem que estar preparado. Acho que contra os Estados Unidos foi muito isso, eu saí de banco e a jogada do gol saiu no meu pé da Nanda, então, e da Luane, acho que das 3 que estavam no banco ali. Então, acho que ele sempre deixa isso muito claro pra gente, que às vezes quem entra é muito mais importante dele que quem entra nos titulares, também é o dele de jogo. Às vezes é o plano dele também, e a gente faz muito por isso também.